Não vamos desistir, amém? Nós vamos prosseguir e cumprir os propósitos de Deus em nós. Não importa a tribulação, a provação, vamos continuar firmes e inabaláveis na presença do Senhor, amém, igreja? Eu pediria que a igreja do Senhor pudesse abrir no nosso texto, que é Hebreus 10, de 35 a 39. Vamos ler esses capítulos, amém, igreja? Pediria que o meu pastor pudesse, peço que o meu pastor possa ler e depois orasse. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Te bendizemos, Deus vivo, eterno e glorioso Deus, que aqui nos diriges, nos reúnes, capacitas e estás conosco. Já nos dirigiste os 5 minutos de oração, já tivemos uma tremenda e maravilhosa ministração, tremendos e maravilhosos louvores, e agora capacita-nos também para que recebamos no coração a palavra já posta no coração da tua serva, nossa amada presbítera Rosângela Lira, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo, e desde já te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja, vou repetir aqui. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem um grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. E a gente vai meditar no versículo 36, que fala assim: em verdade vos afirmo que tem necessidade de perseverança. Essa palavra necessidade significa é indispensável que nós sejamos perseverantes. No momento em que a gente vive nesses últimos dias, é indispensável que nós venhamos a ter perseverança. Amém, igreja? E existe uma estatística por aí do IBGE que fala que hoje em dia se cresceu o número de cristãos, de crentes evangélicos, né? E sim, cresceu. Mas muitos são passivos e poucos são os determinados. Vocês creem nisso? Poucos, o remanescente é aquele que persevera, que é determinado, que quer cumprir o propósito de Deus. E muitos estão praticamente dentro do sistema. Não lutam mais para buscar a presença do Senhor, não lutam mais contra o pecado, não lutam mais contra a carne, não querem mais saber da cruz de Cristo e estão sendo passivos, aceitando tudo que o sistema tem incutido nas suas mentes. Mas aqueles que estão vigilantes, aqueles que estão atentos, estão determinados a serem arrebatados, estão determinados a buscarem ao Senhor, estão determinados e perseverantes e lutam contra tudo e contra qualquer coisa que venha tentar tirar da presença do Senhor. Amém, igreja? Então, eu achei muito interessante aqui, a gente lendo, né, acaba saltando coisas assim interessantes. Para que alcanceis a promessa. Antes disso vem a palavra a fim de haver cumprido a vontade de Deus. E antes dessa palavra vem a palavra necessidade de perseverança. Então, para que nós alcancemos a promessa, primeiro nós temos que cumprir a vontade de Deus. E para nós cumprirmos a vontade de Deus, nós temos que perseverar em fazer a vontade de Deus. Mesmo quando, muitas vezes, aquilo que a gente
quer, Deus não quer, a gente tem que se negar e abrir mão. Muitas vezes, lançando fora aquilo que o Senhor não quer para nossas vidas. Nós temos que perseverar, temos que continuar perseverando. E achei muito interessante também, quando se fala de perseverança, eu me lembro muito de Daniel, um homem determinado. A Bíblia diz que ele e os seus amigos foram levados cativos à Babilônia. A Babilônia tinha uma cultura, tinha um sistema, e ele determinou no seu coração. E essa palavra determinou foi uma coisa que foi constante na vida dele. Ele determinou não se contaminar. E eu achei uma outra versão, achei bem interessante. Daniel 1:8 fala assim: Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro. Eu achei muito linda essa palavra, não se tornar impuro, porque estava totalmente corrompido. Babilônia já tinha o seu sistema lá, e eles foram trazidos com outra cultura, com outros princípios, com um único Deus para aquele lugar. E eu tenho certeza, pode ser que muitos ali, o remanescente, com certeza não se dobraram aos ídolos da Babilônia, mas a maioria que era judeu, que tinha um único Deus, se adequou ao sistema, se baixou aos ídolos da Babilônia. Muitos se corromperam, muitos não decidiram no seu coração, aceitaram as iguarias da Babilônia. E Daniel, poucos, determinou. Ele foi um homem muito determinado, ele não queria manchar a sua integridade, a sua vida espiritual. Ele foi muito determinado em orar, ele orava. Ele foi muito determinado em não aceitar o sistema, em não aceitar iguarias, tentações, né, coisas que o rei oferecia, que era lícito a todos, mas Daniel sabia que para ele não. Então ele foi muito determinado para não consumir os prazeres que o mundo oferece. E hoje nós estamos vendo coisas terríveis acontecer no mundo, multiplicando a iniquidade, o amor de muitos esfriando, e nós estamos lutando, amém, igreja, para não nos tornarmos, não entrarmos nessa forma, não entrarmos nesse sistema. E aqui fala, pois dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Voltando um pouquinho, eu coloquei aqui Lucas 21:19, fala assim, é na vossa perseverança que vai confirmar a salvação da vossa alma. A característica para confirmar a salvação da nossa alma é a perseverança. Não é a sua perfeição, é a sua perseverança. Caiu, levanta, prossiga, avança. Amém, igreja? Aí aqui fala, mas o justo viverá pela fé. Faz parte da perseverança crer. Por que eu vou? Qual é a motivação que vai me levar a perseverar? Uma promessa. E eu tenho que crer nessa promessa, não é? A Bíblia diz que lá embaixo aqui, no versículo 6, fala, para que alcanceis a promessa, foi prometido algo. Então, para mim fazer a vontade de Deus, alcançar essa promessa, eu tenho que perseverar. E a fé, aí ele fala assim, mas o justo viverá pela fé. Ele vive por algo que Deus prometeu. Ele avança porque Deus prometeu algo para ele. Ele crê e não olha para os lados, porque Deus prometeu, ele está olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, pela recompensa que ele vai ganhar. E a nossa recompensa ela é superior, amém, igreja? A fé é algo, a fé é ativa, ela não é passiva, ela é ativa. Ela faz com que a gente avance para o alvo. Aí eu coloquei algo, no hebraico a fé, ela significa firmeza, ela significa constância, solidez. Mas algo me chamou a atenção, fidelidade. Ela significa fidelidade. Então, crer não é simplesmente dizer eu creio em Deus. Crer significa eu vou ser fiel a Deus. Eu não vou me contaminar com isso. Eu não vou permitir que isso me corrompa. Eu vou ser fiel a Ele. E quando ele fala em fidelidade, ele coloca assim como um casal. Como um casal, um cônjuge é fiel ao outro. Ele não flerta com outra pessoa, com outra mulher, com outro homem. Ele é fiel ao seu cônjuge. Então, Deus fala aqui como se fosse um casal, que não viola gravemente a confiança do seu cônjuge. Amém, igreja?
Então, a infidelidade é a violação grave da confiança de um relacionamento estabelecido. Nós temos uma aliança com o nosso Deus, e nós não vamos olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas para o Senhor. Ela é constante e sólida. Eu coloquei Salmos 125:1, fala: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A Bíblia diz que o justo não se abala com as más notícias. E o que tem de más notícias por aí, nós não nos abalamos. Por quê? Porque já temos as boas novas no nosso coração. Já sabemos o final também, amém, igreja? Nós sabemos o que vai acontecer, o que Deus tem para nós lá na frente, no final disso tudo. Então, nós não vamos nos abalar. O importante é o final das coisas do que o início dela. O meio é o processo. Em Salmos 84:6, a perseverança e a fé, ela nos torna resilientes. Passando pelo vale de Baca, ou seja, o vale de lágrimas, faz dele um lugar de fonte. O que é resiliência? É a capacidade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após passar por uma deformidade. A capacidade de se reestruturar, a capacidade de tirar lições daí. O vale de lágrimas, situações difíceis, provações, aflições, mas você tira lições. Isso daí não foi para me matar, isso foi para me dar experiência. Isso vai me fazer mais forte para avançar. Isso vai me fazer mais forte para continuar perseverando. Então, aquele que persevera, aquele que é determinado, ele é resiliente. Ele se quebra todinho, mas ele se levanta de novo. Ele se quebra todinho, mas ele continua avançando, ele não desiste. Ele não coloca a bandeira branca de desistência, ele prossegue para o alvo. E em grego, a palavra fé, ela significa uma confiança em algo ou alguém, uma confiança em algo ou alguém, mas uma confiança em Deus ativa com atitudes, como eu já falei, para acreditar que Ele é comprometido com a sua promessa. E eu coloquei aqui, a fé é ativa e ela tem movimento. Então, Hebreus 11 fala assim: porque pela fé os antigos alcançaram um bom testemunho. Então, aqui a gente vê que é uma fé que não é passiva. Ela procura, ela abre mão de tudo, ela luta pela presença do Senhor, ela luta pelo nome de Cristo, ela dá até a própria vida. E a gente vai seguir aqui, Hebreus 11:32. E o que mais direi? Pois me faltará tempo se eu contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. 33. Os quais, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leão. 34. Apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força e tornaram-se poderosos em guerra, puseram em fuga os exércitos estrangeiros. Então, é uma fé ativa, tem ação aqui. Não é uma fé que eu simplesmente creio, é uma fé que eu tenho que revelar o testemunho de Cristo. Eu tenho que revelar o meu testemunho. As pessoas têm que ver que eu estou sendo verdadeiramente um cristão, que está se negando, que está abrindo mão, que está lutando para continuar. Enquanto todo mundo tem um padrão só, eu sou diferente, eu luto pelos meus princípios. Nem que isso venha, como muitos cristãos que nós estamos vendo aí, que estão sendo mortos, mas eles não negam a fé. Não sei quem está ouvindo falar das notícias na Síria, né? Então, você vê, e eles ainda fizeram uma passeata, quando o outro governo entrou, eles ainda fizeram uma passeata, né, dizendo que eles eram de Cristo, ou seja, eles deram a cara dele ali para todo mundo ver. Não procuraram ali quem eram os cristãos. Então, a nossa fé é essa. A nossa fé ela é para ser mostrada, ela não é para ser escondida. Nós não somos 007, nós somos aqueles que mostram que realmente creem no Senhor com testemunho. Pela fé, os antigos alcançaram testemunho de que agradaram a Deus. Esses agradaram a Deus. E Hebreus 11:1 fala assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem.
fundamento. Em grego é algo colocado embaixo, uma subestrutura, uma fundação. A palavra grega originalmente utilizada carrega a ideia de uma base sólida, fundamentada, que dá segurança e firmeza à obra. A fé é o fundamento que segura a obra. A obra é você. A fé te segura. Você crendo no Senhor, nada te abala. Você é a obra do Senhor. Você é a obra que Ele diz que começou uma boa obra em você e vai terminar até o dia de Cristo. Amém, igreja? Continua firme, crendo firme. Não importa as más notícias, não importa as finanças, não importa nada, não importa a economia. O que importa é que o Senhor está conosco. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, a fé é o teu fundamento. Eu creio e eu não me abalo. A obra só vai continuar firme se essa fé continuar firme. Amém, igreja? E aí vamos falar da recompensa. Tudo naquele versículo de Hebreus 10:36. Perseverança, vontade de Deus, recompensa. Romanos 8, recompensa. O nosso cérebro, eu coloquei algo aqui. Ele é motivado por um sistema de recompensa. Recompensa é o estímulo que faz com que o homem persevere nessa esperança de receber a sua recompensa, a sua promessa. Existe no nosso cérebro um mecanismo chamado sistema de recompensa. Como funciona esse mecanismo? Para compreender como o sistema de recompensa funciona, primeiro precisa entender o papel da dopamina. A dopamina é um neurotransmissor, mas é frequentemente considerado um dos hormônios da felicidade. Ela é uma substância química produzida pelo corpo, ou seja, a dopamina é a substância química que motiva e estimula a busca da recompensa. Ela não é gerada, essa descarga, quando você recebe a recompensa. Não, ela é gerada por uma palavra, ela é estimulada, essa descarga vem e ela é motivada. Então, a dopamina ela é aquilo que te motiva a buscar recompensa. Né? Então, olha como o nosso corpo é. Deus nos fez dessa forma. Até o nosso corpo quer essa recompensa, porque Deus nos fez assim. Ele prometeu, a palavra que Ele nos dá motiva o nosso coração. Nosso corpo trabalha para isso, a nossa força trabalha para isso, o nosso espírito trabalha para isso, todo o nosso ser trabalha para isso. Então, a dopamina aumenta a motivação, proporciona a sensação de prazer e satisfação em busca da recompensa. E eu peguei algo muito interessante. O primeiro exemplo, quando existe uma perspectiva de uma recompensa por uma tarefa específica, os níveis de dopamina aumentam, sobem. Após receber a recompensa, se ela for melhor do que é o esperado, na próxima vez que for preciso realizar a mesma tarefa, os níveis de dopamina ficam mais altos ainda, fazendo com que a pessoa se sinta mais motivada a realizar a tarefa novamente. O segundo caso é o contrário. Quando a recompensa é pior do que o esperado, da próxima vez que for necessário fazer a tarefa, os níveis de dopamina diminuem, fazendo com que tenhamos menos motivação para realizar a mesma tarefa da próxima vez. E o terceiro caso é, quando a recompensa é exatamente o que foi imaginado, o nível de dopamina não aumenta nem diminui. Não aprendemos nada de novo em relação àquela tarefa e, portanto, continuamos a realizar caso ela seja uma tarefa indispensável, mas não nos esforçamos mais do que necessário para realizar. Então, existem 3 casos. O primeiro caso é o nosso. A nossa recompensa é superior, amém? Ela é superior. Como assim? 1 Coríntios 2:9 fala assim: mas, como está escrito, as coisas que nem foram vistas, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para nós. Porém, Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito prescruta todas as coisas de Deus, as profundezas de Deus. Então, tudo que Deus
nos promete é superior ao que o diabo promete. Amém, igreja? É superior. Então, nós temos que estar com muita expectativa. Deus promete uma terra que emana leite e mel. Senhor, eu quero isso para a minha vida. É o que tu promete, não o que o diabo oferece. Porque o que o diabo oferece é momentâneo, acaba, traz satisfação e prazer naquele momento, mas se dissipa. E o que Deus oferece, as promessas do Senhor é eterna. E o nosso espírito, é delas que o nosso espírito necessita. Amém? Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece e ela não traz desgosto. A bênção do Senhor, ela enriquece e não traz desgosto. Ela não é aquilo que a gente quer, ela é aquilo que a gente necessita. Amém, igreja? E existem falsas recompensas que, através da cobiça do homem, o diabo seduz. Elas são chamadas de tentação na linguagem bíblica e na neurociência, o nome é de estímulo artificial. São falsas recompensas que também liberam a descarga de dopamina, fazendo com que haja um reforço de comportamento que está associado também a maus resultados e consequências desagradáveis. Então, essas falsas recompensas, ela traz um prazer momentâneo, mas depois ela traz culpa, ela traz frustração, ela faz com que o homem se torne passivo e não ativo, só recebendo, sendo um escravo. Nós não somos escravos, nós fomos comprados pelo Senhor, nós somos livres, nós não somos vencidos, nós somos mais que vencedores. Amém, igreja? Não somos vencidos, nós somos mais que vencedores, não somos escravos, nós fomos comprados para ser livres, para viver a vida de Deus. E eu coloquei algumas falsas recompensas. Eu vou colocar aqui, já falaram aqui nas pregações, e eu vou falar porque sempre faz parte, né, das falsas recompensas. Primeira, pornografia, libera descarga de dopamina? Sim, momentânea. Drogas, bebidas, música de baixa frequência, libera também. Incrível, mas é real, já foi comprovado, redes sociais também. E já foi descoberto pela ciência que o nosso cérebro engana. Ele acha que o celular faz parte do nosso corpo. É incrível, mas o cérebro entende que o celular já faz parte do nosso corpo. É como se fosse um ser híbrido, né? Mas nós não somos mais escravos dessas coisas, nem de tecnologia, nem de músicas de baixa frequência, nem de bebidas, nem de droga, nem de pornografia. Isso corrompe e nos torna impuros. E o Senhor fala que nós temos que ter perseverança, temos que ser determinados. É na determinação, é na perseverança que nós ganharemos a nossa alma. Não adianta, não podemos ser passivos, irmãos. Não podemos aceitar tudo. Em nome de Jesus, não podemos aceitar tudo. Deus fala muito ao meu coração, não aceite tudo. Porque eu sou falha também e acontece comigo como acontece com vocês. A gente não vigiar, acontece mesmo. Então, não vamos ser passivos nisso. Deus ama recompensar, irmãos. Eu vou só, antes de falar em Hebreus 11:6, eu vou colocar Hebreus 12, que fala assim, de 1 a 3. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. 2. Olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, olha só o exemplo, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Irmãos, ele desprezou a vergonha. Estou nem aí para vergonha, não estou nem aí para ser exposto, eu quero adorar o Senhor, eu quero vencer isso, eu quero o arrebatamento. Então, desprezou a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. 3. Refleti isso profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fadigueis, tampouco desanimeis. Não vamos desistir. Nós não somos daqueles que retrocedem.
Muitos estão desistindo já no finalzinho. Nós não somos daqueles que retrocedem. Coloque isso na sua cabeça, não somos. E com relação à perseverança, Deus diz que nós devemos perseverar na oração, nós devemos perseverar em estarmos na casa do Senhor, nós devemos perseverar na santidade, nós devemos perseverar em sermos determinados em alcançar o propósito do Senhor. Deus tem propósito para cada um de nós e Deus quer que nós venhamos a alcançar esse propósito. Nós temos essa capacidade? Não, mas Deus nos ajuda. Deus nos toma pela mão direita e diz, venha. Hebreus 11:6 fala, a verdade sem fé é impossível agradar a Deus, portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxime, é indispensável que creia que ele é real e que recompensa todos quanto essa versão fala, todos quantos se consagram a ele. Eu achei interessante essa palavra, se consagra, porque não é qualquer um, é a santidade para receber aquilo que o Senhor quer. A recompensa verdadeira e eterna do Senhor é só para aqueles que se consagram, para aqueles que têm santidade como seu alvo. Amém, igreja? Mateus 7:7. Pedi e vos será concedido. Buscai. Olha como é ativo, como é ação. Pedi e será concedido. Buscai e encontrarei. Batei, perseverança, e será aberta. Pois todo o que pede, recebe. Todo o que busca, encontra. E o que bate, lhe será aberto. Deus promete abrir. Deus promete dar. Deus promete, se você for perseverante, você receber. Ou qual dentre vós o homem que, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará o que é bom aos que lhe pedirem. Então, o Senhor, Ele tem prazer e Ele não dá qualquer coisa. Ele dá o melhor. Ele separa para cada um de nós o melhor. A recompensa do Senhor não traz desgosto, ela traz prazer, ela traz felicidade, ela traz alegria. Ficamos como quem sonha. O Senhor é real, a sua palavra é real, tudo que Ele promete é real. O diabo, ele tenta tirar os créditos do Senhor, descredibilizar, dizer que Deus não vai fazer isso não, Deus te prometeu, mas não vai fazer isso não, tu não vai conseguir. Não acredite, porque ele é um mentiroso. Deus é verdadeiro, a palavra da verdade está com Deus. Ele te criou, Ele te conhece, e Ele tem coisas grandes e ocultas que você nem conhece, mas Ele tem para você. Ele vai te surpreender, não desista. E a última palavra aqui para a gente já terminar, um último conselho, né? Meditação. A meditação tem recompensa. Aliás, a meditação é o caminho. Meditar na palavra do Senhor. Colocar adiante. O que é meditação? Colocar adiante. Colocar a palavra na tua frente. Colocar a palavra como a tua prioridade, o teu devocional. Antes de qualquer coisa, a palavra é a prioridade. Meditar nela, colocá-la na tua mente, trazer ela para refletir, trazer ela para meditar. Refletir, estudar, é o ato de falar com Deus. O ato de falar com Deus traz consolo, direção, intimidade na jornada espiritual de cada pessoa. A meditação é importante. Não estou falando dessa meditação que estão falando por aí, não. Eu estou falando da meditação da palavra mesmo. Você ruminar a palavra, você pegar a palavra, você colocar na sua mente, Deus, tu prometeu isso, Deus, tu faz isso, Deus, eu não posso fazer isso, porque a tua palavra diz isso. Jesus, quando foi tentado, ele disse, está escrito, a palavra estava na mente dele. Está escrito, está escrito. Josué 1:8 fala, não se canse de lembrar ao povo as leis deste livro. E você mesmo trate de meditar nela todos os dias e todas as noites. Olha só, irmão. Todos os dias e todas as noites a palavra tem que estar no nosso coração. Ela nos impede de pecar. Em Salmos fala, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, muitas vezes, o meu povo erra porque lhe falta conhecimento, lhe falta essa palavra. Muitas vezes, vazio da palavra, o diabo vem, coloca a sua semente e ele crê. Aí ele fala assim,
Trate de meditar nela todos os dias e todas as noites, em outra versão de dia e de noite, para ter certeza de que está sendo obediente em tudo que nela está escrito. Só assim, olha só, o final, a recompensa. Só assim você prosperará e terá sucesso. Então, para se ter a recompensa, porque nós estamos falando agora da recompensa, meditar na palavra, ruminar a palavra, não só aqui lendo, mas também nos cultos, quando sair daqui, pegar a palavra que você ouviu e levar para a sua casa. É o pão da vida. Amém, igreja? E Salmos fala assim: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pelas condutas dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nela, de novo, medita de dia e de noite. Interessante Deus colocar isso aqui, de dia e de noite, de dia e de noite. Não é para ficar com a mente vazia. Tem um ditado que fala aí que mente vazia é a oficina do diabo, né? A oficina de Satanás. Então, não é para ficar com a mente vazia. É um perigo, por isso que Deus fala para a gente vigiar nesses últimos dias. Ele é como árvore plantada à margem das águas correntes. Dá o fruto no tempo apropriado, suas folhas não murcham, e tudo quanto realiza prosperará. De novo, Deus fala que aquele homem que medita de dia e de noite na palavra do Senhor, ele prosperará em tudo que o Senhor colocar nas suas mãos. Amém, igreja? Vamos finalizar com Jó 22, 28. Eu achei muito interessante essa palavra aqui. Também determinarás algum negócio e se-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Se você determinar em alguma coisa, seja firme. Amém, igreja? Não diga, não faça votos de tolo. Senhor, eu vou te adorar. Seja firme. Adore o Senhor. Senhor, eu não estou sentindo vontade de ler a tua palavra, mas eu vou ler a tua palavra. Seja firme. Você determinou? Seja firme. Deus gosta disso. Senhor, eu não estou sentindo vontade de orar, seja firme, minha carne não tem... Davi falou assim, eu induzo a minha carne a servir a ti, eu induzo a minha carne a buscar. Em Salmos também fala assim, quando o Senhor disse, buscai o meu rosto, o teu rosto eu buscarei, Senhor. Nós temos que ter, gente, nós temos o nosso coração, nós podemos fazer. As escolhas ficam para nós temos livre-arbítrio. A palavra de Deus fala que nós temos autoridade. Ele determinou para Adão, você tem autoridade. Nós temos autoridade. O Senhor falou no capítulo 28 de Mateus, eu vos dou autoridade de pisar em serpente, se eu não me engano é 28, e escorpiões e toda a força do diabo, e nada vos fará dano algum. Nós temos autoridade, o Senhor nos deu autoridade. Nós temos autoridade à nossa própria carne. Nós podemos dar autoridade, falar que nós vamos fazer aquilo que Deus nos manda fazer, mesmo que a gente não queira, e podemos fazer. Não podemos dizer, eu não sou fraco, esse pecado é forte demais para mim. Nós somos fortes. Nós somos mais do que vencedores. Amém, igreja? Eu pediria que os irmãos já pudessem se aproximar. Pediria que o pastor pudesse orar. Te bendizemos, Deus vivo, por tua palavra vinda do trono, para que possamos internalizá-la em nossos corações e vivê-la, para sermos fortes e estarmos prontos, aptos, porque necessitamos de maior confiança. Em nome de Jesus, amém.